Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-lo. Tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo a seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver, se eles assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomado saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, esse é o desejo de encontrar o Buda, não hesita em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesta no pico dos abutres e dirige meus seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, eles pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentindo-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. O melhor são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores e mandaravas sobre Buda e multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes vêm como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem e que estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil ser encontrado, tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos, sendo seres confusos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não um caminho. Assim prego os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo, alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-lo. Tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo a seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver, se eles assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomado saudade, anseiam avidamente por mim.
quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos. Esse é o desejo de encontrar o Buda, não hesite em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesta no pico dos abutres e dirige-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, lhes prego o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos-se envoltos pelas chamas. Essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas e flores mandaravas sobre Buda e multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes vêm como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem, é que estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados. Mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, seu Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos, sendo seres confusos, digo que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo, alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-lo. Tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver. Se eles assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomado de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, esse é o desejo de encontrar o Buda, não hesite em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesta no pico dos abutres e dirige-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, lhes prego o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos-se envoltos pelas chamas. Essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos.
Nela há bosque de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. O melhor são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes vêm como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem, é que estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, seu Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos, sendo seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim pregam os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-lo. Tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo a seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver. Se eles assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomando saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesite em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia do monge, manifesta no pico dos abutres e dirige meus seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, eles pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosque de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. O melhor são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes vêm como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem, é que estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias
Na minha vida existente por incontáveis ciclos cósmicos, isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Após que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, seu Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos, sendo seres confusos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não um caminho. Assim prego os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo, observá-lo, senti-lo dos pés à cabeça. Relaxar os pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, toda a coluna vertebral, os ombros, o abdômen, o coração, as mãos, os pulsos, os antebraços, cotovelos e braços. Vamos sentir a área peitoral e relaxar nosso corpo. Sentir a garganta, o rosto, os olhos e fechá-los. Sentir as maçãs do rosto, todo o couro cabeludo, o cérebro. Vamos ver nosso corpo relaxado, solto, muito solto, muito solto. Inspire, sentindo uma luz azul, leve, que te penetra. Segure. 1, 2, 3, solte o ar. Segure. 1, 2, 3, inspire de novo. Sinta a luz azul diáfana, a luz como um tecido fino, transparente, que te cobre. Expire. Segure. 1, 2, 3, solte. Relaxe, relaxe, relaxe mais e mais. Observe seu corpo e sinta que você tem um corpo e não é ele. Você é aquele que observa. Temos um corpo e não somos ele. Somos os observadores. A luz azul diáfana, azul anil, azul royal te envolvem plenamente. Você sente suavidade em todos os corpos. Você sente leveza em todos os corpos. Agora ouça a contagem. 3, 2, 1. Você se transporta para longe daqui. Daí onde você está, você se vê num templo budista enorme. A parte externa é muito grande. Você vai andando suavemente nesse templo. Na parte externa, árvores, locais lindíssimos, muito brilho dourado. Há uma escadaria. Você entra no templo. Um templo lindo, 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 lindo. Vai entrando devagar, com seus pés descalços.
Chegue lá à frente, sente-se. Um monge budista vem até você. Senta-se à sua frente. Você vai conversar com ele. Peça o que precisa. Ele está aí para te ajudar. Ele coloca as mãos dele no seu chakra frontal, abrindo esse chakra para um nível superior. Coloca as duas mãos dele no seu coração, te abrindo para o amor. Envolve seu corpo com um manto diáfano azul anil. E você faz a sua proposta. O que você pretende fazer? Em que você pretende ajudar? Peça, peça, e ofereça a sua ajuda. Pedras luminosas, as cores branca, azul anil, vêm lá do teto e vão caindo sobre você. E você agradece, agradece, agradece. Você fica de pé e se vê na forma ideal. Agradecendo a esse monge, ele te abraça longamente. Promete a luz infinita no seu coração. Nesse momento, você observa mais uma vez esse templo budista. Ao soar dos sinos, você vai saindo devagar, percebendo cada passo. Chega até a entrada do templo. Vira-se novamente para ele, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Observa as escadarias, desce. A parte externa do templo é maravilhosa, é imensa. Há muitas árvores. Há um esplendor esse templo. Você volita pelo espaço, com seu manto diáfano azul anil. E chega até onde está seu corpo físico. Observa esse corpo. Abençoa esse corpo, ilumina-o com o poder do teu amor. Entra dentro dele. Tudo que você alcançou no nível sutil é absorvido no seu inconsciente, que é divino por excelência. A sua cura, a sua libertação, a sua fé, o amparo que você tem. Ouça a contagem: 1, 2, 3, 4, 5. Você está perfeitamente dentro do seu corpo físico. Espreguice bem, alongue os braços, as pernas. Respire, solte o ar. Respire, solte o ar. Friccione as mãos e sinta a luz azul anil, brilhante. Lava o seu rosto, os olhos,
a testa, maçãs do rosto, maxilares, garganta, cervicais. Inspira, expira, friccione. Mãos de luz, mãos que curam. Toca todo o seu cérebro, sua cabeça, as têmporas. E a luz se espalha lá dentro e fora. As orelhas. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. A luz azul anil se propaga em toda a sua volta. Você se abraça e a luz escorre pelas costas, se incorpora nelas, na coluna, na musculatura, na inervação. Lava todo o seu braço esquerdo e mão, do lado de fora, do lado de dentro, nas articulações dos ombros, do cotovelo, do pulso. Toca sua mão, puxa cada dedo. No centro da palma da mão, uma bola azul anil se instala. Fricciona, toca novamente o rosto, lava todo o seu braço direito e mão, do lado de fora, do lado de dentro, articulação do ombro com o braço, infiltra a luz no cotovelo, no pulso, na mão, em cada dedo, puxando. No centro da palma da mão, uma bola azul anil, mãos de luz, mãos que curam. Toca teu rosto, toca o coração, instala aí um holofote azul anil, toca o plexo solar, instala aí um holofote azul anil, toca o chakra umbilical, instala aí um holofote azul anil e te purifica. Coloque as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre, vai para o chakra básico e sobe por toda a coluna como um chafariz brilhante, formando atrás da cabeça uma grande chama azul anil brilhante. Toca bem os quadris. Massageia bem, passando a luz azul anil. Toca a parte medial das costas, nos pulmões, costelas. Inspira, expira. Coloque as mãos sobre os rins e seus rins ficam como lâmpadas acesas. Respira, solta o ar. Muito bem, toca agora os pulmões e vê 2 lâmpadas acesas na cor azul anil. Toca seus ombros, seus dedos energéticos entram nos ombros e os ombros se relaxam inteiramente. Inspira, expira, toca as laterais do corpo, firmemente, passando a luz azul anil. Toca novamente os ombros, novamente seu rosto. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Ilumina seu rosto, as orelhas. Todos os pontos ficam iluminados. Inspira, expira. Inspira, expira. Toca as coxas. Em cima, embaixo, nas laterais. Ilumina seus joelhos com a luz azul anil. Vai descendo, descendo. Pendura a cabeça, pescoço, tórax, cintura, quadris. Vai tocar as pernas, tornozelos. Ilumina seus pés. Nessa cor, coloca as mãos nos joelhos. Inspira, expira, cabeça pendurada, corpo solto. A luz azul anil em todos os corpos. Sente seus pés afundando, afundando, indo em direção à terra, indo em direção à força Kundalini. E a força Kundalini sobe dourada pelos pés, enrola-se nos tornozelos, nas pernas, nos joelhos, nas coxas. A força Kundalini vai nos quadris, ilumina seus quadris, vai na sua coluna e sobe, sobe, sobe em chamas ardentes, penetrando toda a musculatura, toda a inervação.
sobe pelo pescoço, vai atrás da cabeça e forma uma chama dourada. A força Kundalini dourada, luminosa, vai no seu rosto, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos, no cérebro, na garganta, nos ombros. A força Kundalini está nas mãos, nos pulsos, antebraços, cotovelos e braços. Está em toda a caixa torácica, está no seu coração, está no plexo solar, está em todo o abdômen. Vê seu corpo dourado, dourado luminoso, como o sol que nasce. Inspira, expira, volta devagarinho, colocando as mãos sobre os rins, volta os quadris, a cintura, o tórax, os ombros, o pescoço e a cabeça. A volta é serena. Coloca as mãos no cardíaco e sente essa luz expansiva frente, atrás, à esquerda, direita, dentro e fora. Onde quer que você esteja, você é luz, eterna luz. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Namastê. Vale Sagrado de Kuan Yin, Canon. Se você chegou até aqui, não é mero acaso. Kuan Yin, na China, o Canon, Japão, está nesta era, reunindo todos os seus filhos. Que a energia dessa amada deusa do amor, da compaixão, possa ser recebida por todos, que por aqui passarem, como um perfume que se sente mesmo ao longe, e que possamos contribuir para um mundo melhor, com mais amor e compaixão, através dessa mãe amorosa. Seja bem-vindo, Templo de Kuan Yin, templo budista. Preserva os fortes traços da cultura e da arquitetura chinesa. Existe um templo em São Paulo. Os funcionários são todos voluntários, como Wei Ling. Ele explica que a obra Fiel à Arquitetura Oriental é um centro que reafirma a identidade chinesa. Os frequentadores encontram no templo os traços preservados do sentimento da espiritualidade. Há 3 estátuas de Budas que adornam os altares do lugar. São elas Kuan Yin, Wan Shu e Puxinha. Para sua construção, o templo contou com o apoio do governo chinês e de Taiwan, e com 20 anos de trabalho do idealizador Su Che. O lugar abre aos domingos para visitação e tanto orientais quanto brasileiros, adeptos do budismo, frequentam o templo para a busca da tão almejada elevação espiritual. É um pedaço da cultura chinesa que chegou em São Paulo para encantar os olhos e engrandecer crenças do melhor estilo possível. Os funcionários do templo são pessoas bondosas. O idealizador Su Che, maior responsável pela construção e iniciativa do Templo Kuan Yin do Brasil, disse que a construção em estilo chinês do templo representa o desejo ardente de todos os imigrantes. A China é um país tipicamente budista, a confiança das pessoas no espírito é sincera. A importância da construção em estilo chinês do templo budista está em prolongar a religião, a fé e a cultura tradicional inerente à China, além de fortalecer as famílias dos imigrantes chineses com fundamentos éticos e morais e a educação tradicional da cultura chinesa, objetivando
Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional abandonada ali. Objetivando obter maior intimidade e melhorar o relacionamento entre os imigrantes, havendo um acompanhamento da cultura chinesa e fazendo com que eles não reclamem nem arrependam-se de terem formado descendentes do dragão, que significa descendentes chineses, justamente porque o templo budista está localizado na América do Sul. Todos os imigrantes precisam e desejam a finalização do projeto com todo esforço e apoio. 10 anos se passaram e milhares de imigrantes doaram dinheiro, ajuda e força, fazendo com que o andamento da obra continuasse sem dificuldade. Dentro de um campo originalmente selvagem, surgiu um templo dourado iluminado, já com sua forma definitiva. Hoje, no centro do templo principal, existem 3 estátuas de grandes budas chamadas Quan Yin, Wan Shu, Wu Xian. A obra do templo Quan Yin no Brasil foi criação dos imigrantes e realizada através de seus próprios esforços em respeito à crença do povo chinês no templo da doutrina budista. O término da construção será útil, irá repercutir entre os imigrantes, melhorando o relacionamento e a comunicação, desenvolvendo e valorizando a ética moral de origem e cultura chinesa. Por isso, as contribuições para a construção do templo Quan Yin foram realizadas não só para os budistas, mas para todos os chineses da América do Sul, do mundo inteiro. O Sr. Su Tie, chefe coordenador da equipe de construção, há 20 anos empenhou-se com grande esforço. Dizem que o brilho da cultura chinesa está na sabedoria e capacidade de preservação do povo chinês. Há muito tempo atrás, na imensidão da China e na maravilhosa ilha Taiwan, existia o estilo de templo budista que transmitia um sentimento indescritível. O grande templo Quan Yin está localizado a 29 quilômetros de distância ao sul da bela cidade, em uma área de 40 mil metros quadrados, com desníveis do terreno atingindo 18 metros de altura. A história dos imigrantes chineses no Brasil começou há 100 anos atrás. Hoje já são 100 mil chineses. Entretanto, a vida dos primeiros restringia-se a ambientes fechados. Ficavam isolados e sem atividade. Sentiam-se sem qualquer apoio. A nova geração recebeu educação. Gradualmente foram se ocidentalizando-se e distanciaram dessa forma da cultura tradicional chinesa. Os imigrantes recém-chegados no início sentiam falta do país de origem, viviam sob pressão, com sérios problemas espirituais e depressões, e tudo isso representou um fenômeno psicológico e cultural, com consequente perda de equilíbrio. Isso fez com que os chineses de ultramar tomassem a decisão de procurar resolver esse sério problema. O Sr. Su Tie, maior responsável pela construção e iniciativa do Templo Quan Yin do Brasil, disse que a construção em estilo chinês do templo representa o desejo
de todos os imigrantes chineses. Eu não os deixarei sem a minha chama. Existem esses na terra que não sentem o amor de Deus. Eles não sentem o amor do seu irmão e irmã, porque eles decidiram que por causa da desconfiança, por causa da falta de fé, eles têm que se lacrar em um casulo que é impenetrável por causa da lesão, que nenhuma força tocará seu coração novamente. A esses que falam ruidosamente, e muitas vezes esses que falam mais alto, são os mais feridos. Nós reconhecemos que é uma parte do processo para eles lançar tudo aquilo que está reprimido, tudo aquilo que é defendido, tudo aquilo que é negado dentro do seu ser. Se essas correntes de vida sentirem o amor de Deus, se eles sentirem a honra e o respeito de que você dispõe, deve haver um processo de cura, deve haver um processo de interação. Eu estou com o alcance dos meus braços, alcançando nas mesmas fendas de todas as áreas, donde os bolsos desconfiam, odeiam, doem, enfureço de toda maneira de profanação da luz de Deus, virtuosamente e que sem virtude seguraram. E eu digo virtuosamente, amado, para lá são esses que tanto foram prejudicados e que eles têm toda a justificativa para se agarrarem naquele mal. Mas eu lhes falo que não é assim, e não é o modo do portador de luz, pois o portador de luz tem que gerar luz. Deve haver a reflexão da luz de sua presença de Deus em tudo de suas atividades, e se não está presente, você achará isso a toda maneira, de condições humanas que rastejarão em sua conversação, seu mundo, seu sentimento e suas ações. É uma vigilância que deve ser guardada, e você tem que se segurar rapidamente à luz, pois se você não o faz, em uma hora desprotegida há tempos que há um réptil, ou uma forma de pensamento, ou toda maneira de energia que não é a sua própria, eles deslizarão e pretenderão ser a sua própria, e antes de você conheça isso, você terá adquirido pensamentos novos, percepções novas. Se esses pensamentos e perfeições não estão conforme o coração, não estão em alinhamento com o lançamento de luz dentro de seu mundo, então você tem que saturar a chama violeta por cada coisa pensada, cada conceito, cada partícula de energia, transmutando no momento tudo aquilo que suportaria torcer sua visão, torcer a imagem de Cristo em ação. A tábua kármica desse-lhe lançar uma quantia suficiente da chama violeta como um raio de clemência em cima de todos esses portadores de luz nesse planeta, todos esses que se sentiram justificados, retirando naquilo que ele sentiu, que era um lugar de segurança, mas em realidade é destituído de vida. Sim, amado, onde Deus está ausente não há nenhuma vida. E essas áreas de proteção, denominada, trarão só uma mais recente data, um empurrando atrás dos ciclos de tempo para aquela corrente de vida entrar na união com a própria presença de Deus. Como essa chama violeta é lançada para o planeta, é dirigida nas formas, pensamento de todo o mal criado, no que cada um desses preciosos são amarrados. É projetado para dissolver, consumir e totalmente transmutar a causa, o efeito, o registro, a memória de tudo aquilo que estaria presente. Porque eu lhe falo, amado, contanto que haja megaformas de pensamento que você reforça com seus conceitos negativos, você estará amarrado para a abundância do estampar negativo do avião astral. A fraternidade enviou para as mensageiras, adiante encarnados que proclamem a realidade de sua divindade de Deus. Nós não enviamos para esses que clamam na terra por destruição, obscuridade e cataclismo. Para corações amados, se você está em união
com a chama de Deus pelo Santo Cristo pessoal e sua presença de Deus, não haverá nenhuma destruição e obscuridade, não haverá nenhuma falta de abundância, não haverá nenhuma cicatriz. Para a abundância da luz de Deus estar tudo bem, como eu e sento na tábua kármica, eu sou chamada para olhar a corrente de vida em uma base regular, que são os precursores do trabalho da fraternidade no planeta, e há uma revisão ininterrupta. Nada está fora do nosso olhar. Nós não esperamos por um cataclisma para revisar todos os registros. Para muitos, claramente, haver uma pulsação. Há um patamar indicador que deve ser mantido. Há esses que pensam que nós não vimos, que talvez nós estejamos muito longe, para estar atentos a todas as idas e vindas, toda a negatividade, toda lesão. Eu enviaria isso do meu ofício na tábua de kármica. O verdadeiro estudante no caminho dos mestres ascensionados tem que perceber que chegou um momento quando eles têm que se levantar na sua própria luz. Esse não é um caminho de treinamento que você se apoia em seu vizinho. Este é um caminho todo individual. Entrando junto à comunidade em grupos permite o reforço, permite fazer lembrar das lembranças gentis, do conceito imaculado para cada um. Mas ninguém é menor que ninguém em um caminho individual. E muitas vezes você se sentirá só, separado e separadamente, como se ninguém entendesse o que você está passando, até fora do claro azul, e alguém que caminha para cima e diz: eu sei como você se sente. Me deixe lhe contar uma história. E ao término dessa história, você percebe que nisso há uma oportunidade para mover essa circunstância e essa iniciação. Isso sim, alguém já caminhou o mesmo caminho. Isto é porque os mestres ascensionados estão prontos a ajudar cada um de vocês. Eles sabem os passos que você deve dar. Eles sabem o caminho porque eles já caminham nesse caminho. Eu sei a dor, eu sei como é inconfortável, mas eu também sei a alegria. E porque eu sei a alegria na abundância de Deus, eu não o deixarei desconsolado. Eu não deixarei sem minha chama. Se você está em falta, enfrentando uma interminável batalha, se há um passo no caminho que parece difícil, quando você se sentir numa situação forçada, chame por mim. Eu não me virarei. Eu não posso através da lei, porque eu jurei ficar com você. Deve haver uma transmutação de todas as formas, pensamentos negativos que estavam pairando em cima dessa primeira área inteira, em cima do planeta inteiro, como um peso e um fardo para as correntes de vida, não lhes permitindo sentir o amor de Deus, não lhes permitindo igualar e sentir a chama da clemência quando estendida. Os anjos de chama violeta estarão vindo a cada e a toda corrente de vida que tem uma chama trina. Não importa se eles conhecem os mestres ascensionados, não importa se eles conhecem Kuan Yin ou a tábua kármica. Para cada uma dessas correntes de vida é merecida a chama da clemência para a invasão de seu coração e nas suas vidas pela mega força desta forma pensamento. Eu lhe falo, amado, é absolutamente essencial para você dirigir sua chama. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo, observá-lo. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo, observá-lo, senti-lo dos pés à cabeça. Relaxar os pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, toda a coluna vertebral, os ombros, o abdômen, o coração, as mãos, os pulsos, os antebraços, cotovelos e braços. Vamos sentir a área peitoral e relaxar nosso corpo. Sentir a garganta, o rosto, os olhos e fechá-los.
sentir as maçãs do rosto, todo o couro cabeludo, o cérebro. Vamos ver nosso corpo relaxado, solto, muito solto, muito solto. Inspire, sentindo uma luz azul, leve, que te penetra. Segure. 1, 2, 3, solte o ar. Segure. 1, 2, 3. Inspire de novo. Sinta a luz azul diáfana, a luz como um tecido fino, transparente, que te cobre. Expire. Segure. 1, 2, 3, solte. Relaxe, relaxe, relaxe mais e mais. Observe seu corpo e sinta que você tem um corpo e não é ele. Você é aquele que observa. Temos um corpo e não somos ele. Somos os observadores. A luz azul diáfana, azul anil, azul royal te envolvem plenamente. Você sente suavidade em todos os corpos. Você sente leveza em todos os corpos. Agora ouça a contagem. 3, 2, 1. Você se transporta para longe daqui. Daí onde você está, você se vê num templo budista enorme. A parte externa é muito grande. Você vai andando suavemente nesse templo. Na parte externa, árvores, locais lindíssimos, muito brilho dourado. Há uma escadaria. Você entra no templo. Um templo lindo, 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 lindo. Vai entrando devagar, com seus pés descalços. Chegue lá à frente. Sente-se. Um monge budista vem até você. Senta-se à sua frente. Você vai conversar com ele. Peça o que precisa. Ele está aí para te ajudar. Ele coloca as mãos dele no seu chakra frontal, abrindo esse chakra para um nível superior. Coloca as 2 mãos dele no seu coração, te abrindo para o amor. Envolve seu corpo com um manto diáfano azul anil. E você faz a sua proposta. O que você pretende fazer? Em que você pretende ajudar? Peça, peça e ofereça a sua ajuda. Pedras luminosas, as cores branca, azul anil,
vêm lá do teto e vão caindo sobre você. E você agradece, agradece, agradece. Você fica de pé e se vê na forma ideal, agradecendo a esse monge. Ele te abraça longamente, promete a luz infinita no seu coração. Nesse momento, você observa mais uma vez esse templo budista. Ao soar dos sinos, você vai saindo devagar, percebendo cada passo. Chega até a entrada do templo. Vira-se novamente para ele, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Observa as escadarias, desce. A parte externa do templo é maravilhosa, é imensa. Há muitas árvores, há um esplendor esse templo. Você volita pelo espaço, com seu manto diáfano azul anil. E chega até onde está seu corpo físico. Observa esse corpo. Abençoa esse corpo, ilumina-o com o poder do teu amor. Entra dentro dele. Tudo que você alcançou no nível sutil é absorvido no seu inconsciente, que é divino por excelência. A sua cura, a sua libertação, a sua fé, o amparo que você tem. Ouça a contagem: 1, 2, 3, 4, 5. Você está perfeitamente dentro do seu corpo físico. Espreguice bem, alongue os braços, as pernas. Respire e solte o ar. Respire e solte o ar. Friccione as mãos e sinta a luz azul anil, brilhante. Lava seu rosto, os olhos, a testa, maçãs do rosto, maxilares, garganta, cervicais. Inspira, expira, friccione. Mãos de luz, mãos que curam. Toca todo o seu cérebro, sua cabeça, as têmporas. E a luz se espalha lá dentro e fora. As orelhas. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. A luz azul anil se propaga em toda a sua volta. Você se abraça e a luz escorre pelas costas, se incorpora nelas, na coluna, na musculatura, na inervação. Lava todo o seu braço esquerdo e mão, do lado de fora, do lado de dentro, nas articulações dos ombros, do cotovelo, do pulso. Toca sua mão, puxa cada dedo. No centro da palma da mão, uma bola azul anil se instala. Fricciona, toca novamente o rosto, lava todo o seu braço direito e mão, do lado de fora, do lado de dentro, articulação do ombro com o braço, infiltra a luz no cotovelo, no pulso, na mão, em cada dedo, puxando. No centro da palma da mão, uma bola azul anil, mãos de luz, mãos que curam. Toca teu rosto, toca o coração, instala aí um holofote azul anil, toca o plexo solar, instala aí um holofote azul anil, toca o chakra umbilical, instala aí um holofote azul anil e te purifica. Coloque as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre, vai para o chakra básico,
e sobe por toda a coluna como um chafariz brilhante, formando atrás da cabeça uma grande chama azul anil brilhante. Toca bem os quadris, massageia bem passando a luz azul anil. Toca a parte medial das costas, nos pulmões, costelas. Inspira, expira. Coloca as mãos sobre os rins e seus rins ficam como lâmpadas acesas. Respira, solta o ar. Muito bem, toca agora os pulmões e vê 2 lâmpadas acesas na cor azul anil. Toca seus ombros, seus dedos energéticos entram nos ombros e os ombros se relaxam inteiramente. Inspira, expira, toca as laterais do corpo, firmemente, passando a luz azul anil. Toca novamente os ombros, novamente seu rosto. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Ilumina seu rosto, as orelhas. Todos os pontos ficam iluminados. Inspira, expira. Inspira, expira. Toca as coxas. Em cima, embaixo, nas laterais. Ilumina seus joelhos com a luz azul anil. Vai descendo, descendo. Pendura a cabeça, pescoço, tórax, cintura, quadris. Vai tocar as pernas, tornozelos. Ilumina seus pés. Nessa cor, coloca as mãos nos joelhos. Inspira, expira. Cabeça pendurada, corpo solto. A luz azul anil em todos os corpos. Sente seus pés afundando, afundando, indo em direção à terra, indo em direção à força Kundalini. E a força Kundalini sobe dourada pelos pés, enrola-se nos tornozelos, nas pernas, nos joelhos, nas coxas. A força Kundalini vai nos quadris, ilumina seus quadris, vai na sua coluna e sobe, sobe, sobe em chamas ardentes, penetrando toda a musculatura, toda a inervação. Sobe pelo pescoço, vai atrás da cabeça e forma uma chama dourada. A força Kundalini dourada, luminosa, vai no seu rosto, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos, no cérebro, na garganta, nos ombros. A força Kundalini está nas mãos, nos pulsos, antebraços, cotovelos e braços. Está em toda a caixa torácica, está no seu coração, está no plexo solar, está em todo o abdômen. Vê seu corpo dourado, dourado luminoso, como o sol que nasce. Inspira, expira, volta devagarinho, colocando as mãos sobre os rins, volta os quadris, a cintura, o tórax, os ombros, o pescoço e a cabeça. A volta é serena. Coloca as mãos no cardíaco e sente essa luz expansiva frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Onde quer que você esteja, você é luz, eterna luz. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Namastê.
Vale Sagrado de Kuan Yin, Canon. Se você chegou até aqui, não é mero acaso. Kuan Yin, na China, o Canon, no Japão, está nesta era, reunindo todos os seus filhos. Que a energia dessa amada deusa do amor, da compaixão, possa ser recebida por todos, que por aqui passarem, como um perfume que se sente mesmo ao longe, e que possamos contribuir para um mundo melhor, com mais amor e compaixão, através dessa Mãe amorosa. Seja bem-vindo, Templo de Kuan Yin, templo budista. Preserva os fortes traços da cultura e da arquitetura chinesa. Existe um templo em São Paulo. Os funcionários são todos voluntários, como Wei Ling. Ele explica que a obra Fiel à Arquitetura Oriental é um centro que reafirma a identidade chinesa. Os frequentadores encontram no templo os traços preservados do sentimento da espiritualidade. Há 3 estátuas de Budas que adornam os altares do lugar. São elas Kuan Yin, Wan Shu e Puxinha. Para sua construção, o templo contou com o apoio do governo chinês e de Taiwan, e com 20 anos de trabalho do idealizador Su Che. O lugar abre aos domingos para visitação, e tanto orientais quanto brasileiros, adeptos do budismo, frequentam o templo para a busca da tão almejada elevação espiritual. É um pedaço da cultura chinesa que chegou em São Paulo para encantar os olhos e engrandecer crenças do melhor estilo possível. Os funcionários do templo são pessoas bondosas. O idealizador Su Che, maior responsável pela construção e iniciativa do Templo Kuan Yin do Brasil, disse que a construção em estilo chinês do templo representa o desejo ardente de todos os imigrantes. A China é um país tipicamente budista, a confiança das pessoas no espírito é sincera. A importância da construção em estilo chinês do templo budista está em prolongar a religião, a fé e a cultura tradicional inerente à China, além de fortalecer as famílias dos imigrantes chineses com fundamentos éticos e morais e a educação tradicional da cultura chinesa, objetivando Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Que eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional abandonada ali. Objetivando obter maior intimidade e melhorar o relacionamento entre os imigrantes, havendo um acompanhamento da cultura chinesa e fazendo com que eles não reclamem nem arrependam-se de terem formado descendentes do dragão, que significa descendentes chineses, justamente porque o templo budista está localizado na América do Sul. Todos os imigrantes precisam e desejam a finalização do projeto com todo esforço e apoio. 10 anos se passaram e milhares de imigrantes doaram dinheiro, ajuda e força, fazendo com que o andamento da obra continuasse sem dificuldade. Dentro de um campo originalmente selvagem, surgiu um templo dourado iluminado, já com sua forma definitiva. Hoje, no centro do templo principal,
Existem 3 estátuas de grandes Budas chamadas Kuan Yin, Wan Shu, Wu Xian. A obra do Templo Kuan Yin no Brasil foi criação dos imigrantes e realizada através de seus próprios esforços em respeito à crença do povo chinês no templo da doutrina budista. O término da construção será útil, irá repercutir entre os imigrantes, melhorando o relacionamento e a comunicação, desenvolvendo e valorizando a ética moral de origem e cultura chinesa. Por isso, as contribuições para a construção do Templo Kuan Yin foram realizadas não só para os budistas, mas para todos os chineses da América do Sul, do mundo inteiro. O Sr. Su Tie, chefe coordenador da equipe de construção, há 20 anos empenhou-se com grande esforço. Dizem que o brilho da cultura chinesa está na sabedoria e capacidade de preservação do povo chinês. Há muito tempo atrás, na imensidão da China e na maravilhosa ilha Taiwan, existia o estilo de templo budista que transmitia um sentimento indescritível. O grande templo Kuan Yin está localizado a 29 quilômetros de distância ao sul da bela cidade, em uma área de 40 mil metros quadrados, com desníveis do terreno atingindo 18 metros de altura. A história dos imigrantes chineses no Brasil começou há 100 anos atrás. Hoje já são 100 mil chineses. Entretanto, a vida dos primeiros restringia-se a ambientes fechados. Ficavam isolados e sem atividade. Sentiam-se sem qualquer apoio. A nova geração recebeu educação. Gradualmente foram se ocidentalizando-se e distanciaram dessa forma da cultura tradicional chinesa. Os imigrantes recém-chegados no início sentiam falta do país de origem, viviam sob pressão, com sérios problemas espirituais, depressões, e tudo isso representou um fenômeno psicológico e cultural, com consequente perda de equilíbrio. Isso fez com que os chineses de ultramar tomassem a decisão de procurar resolver esse sério problema. O Sr. Su Tie, maior responsável pela construção e iniciativa do Templo Kuan Yin do Brasil, disse que a construção em estilo chinês do templo representa o desejo de todos os imigrantes chineses. Eu não os deixarei sem a minha chama. Existem esses na terra que não sentem o amor de Deus. Eles não sentem o amor do seu irmão e irmã, porque eles decidiram que por causa da desconfiança, por causa da falta de fé, eles têm que se lacrar em um casulo que é impenetrável por causa da lesão, que nenhuma força tocará seu coração novamente. A esses que falam ruidosamente, e muitas vezes esses que falam mais alto, são os mais feridos. Nós reconhecemos que é uma parte do processo para eles lançar tudo aquilo que está reprimido, tudo aquilo que é defendido, tudo aquilo que é negado dentro do seu ser. Se essas correntes de vida sentirem o amor de Deus, se eles sentirem a honra e o respeito de que você dispõe, deve haver um processo de cura, deve haver um processo de interação. Eu estou com o alcance dos meus braços, alcançando nas mesmas fendas de todas as áreas, donde os bolsos desconfiam, odeiam, doem, enfureço de toda maneira de profanação da luz de Deus, virtuosamente e que sem virtude seguraram. E eu digo virtuosamente, amado, para lá são esses que tanto foram prejudicados e que eles têm toda a justificativa para se agarrarem naquele mal. Mas eu lhes falo que não é assim, e não é o modo do portador de luz, pois o portador de luz tem que gerar luz. Deve haver a reflexão da luz de sua presença de Deus em tudo de suas atividades, e se não está presente, você achará isso a toda maneira, de condições humanas
que rastejarão em sua conversação, seu mundo, seu sentimento e suas ações. É uma vigilância que deve ser guardada e você tem que se segurar rapidamente à luz, pois se você não o faz, em uma hora desprotegida há tempos que há um réptil ou uma forma de pensamento ou toda maneira de energia que não é a sua própria, eles deslizarão e pretenderão ser a sua própria. E antes de você conheça isso, você terá adquirido pensamentos novos, percepções novas. Se esses pensamentos e perfeições não estão conforme o coração, não estão em alinhamento com o lançamento de luz dentro de seu mundo, então você tem que saturar a chama violeta por cada coisa pensada, cada conceito, cada partícula de energia, transmutando no momento tudo aquilo que suportaria torcer sua visão, torcer a imagem de Cristo em ação. A tábua kármica decidiu lançar uma quantia suficiente da chama violeta como um raio de clemência em cima de todos esses portadores de luz nesse planeta, todos esses que se sentiram justificados, retirando naquilo que ele sentiu, que era um lugar de segurança, mas em realidade é destituído de vida. Sim, amado, onde Deus está ausente não há nenhuma vida. E essas áreas de proteção, denominada, trarão só uma mais recente data, um empurrando atrás dos ciclos de tempo para aquela corrente de vida entrar na união com a própria presença de Deus. Como essa chama violeta é lançada para o planeta, é dirigida nas formas, pensamento de todo o mal criado, no que cada um desses preciosos são amarrados. É projetado para dissolver, consumir e totalmente transmutar a causa, o efeito, o registro, a memória de tudo aquilo que estaria presente. Porque eu lhe falo, amado, contanto que haja megaformas de pensamento, que você reforça com seus conceitos negativos, você estará amarrado para a abundância do estampar negativo do avião astral. A fraternidade enviou para as mensageiras, adiante encarnados que proclamem a realidade de sua divindade de Deus. Nós não enviamos para esses que clamam na terra por destruição, obscuridade, cataclismo. Para corações amados, se você está em união com a chama de Deus pelo Santo Cristo pessoal e sua presença de Deus, não haverá nenhuma destruição e obscuridade, não haverá nenhuma falta de abundância, não haverá nenhuma cicatriz. Para a abundância da luz de Deus estar tudo bem. Como eu me sento na tábua kármica, eu sou chamada para olhar a corrente de vida em uma base regular, que são os precursores do trabalho da fraternidade no planeta, e há uma revisão ininterrupta. Nada está fora do nosso olhar. Nós não esperamos por um cataclisma para revisar todos os registros. Para muitos, claramente, haver uma pulsação. Há um patamar indicador que deve ser mantido. Há esses que pensam que nós não vimos, que talvez nós estejamos muito longe, para estar atentos a todas as idas e vindas, toda a negatividade, toda lesão. Eu enviaria isso do meu ofício na tábua de kármica. O verdadeiro estudante no caminho dos mestres ascensionados tem que perceber que chegou um momento quando eles têm que se levantar na sua própria luz. Esse não é um caminho de treinamento que você se apoia em seu vizinho. Este é um caminho todo individual. Entrando junto à comunidade em grupos permite o reforço, permite fazer lembrar das lembranças gentis, do conceito imaculado para cada um. Mas ninguém é menor que ninguém em um caminho individual. E muitas vezes você se sentirá só, separado e separadamente, como se ninguém entendesse o que você está passando, até fora do claro azul, e alguém que caminha para cima e diz: eu sei como você se sente. Me deixe lhe contar uma história. E ao término dessa história, você percebe que nisso há uma oportunidade para mover essa circunstância e essa iniciação.
Isso sim, alguém já caminhou o mesmo caminho. Isto é porque os mestres ascensionados estão prontos a ajudar cada um de vocês. Eles sabem os passos que você deve dar. Eles sabem o caminho porque eles já caminham nesse caminho. Eu sei a dor, eu sei como é inconfortável, mas eu também sei a alegria. E porque eu sei a alegria na abundância de Deus, eu não o deixarei desconsolado. Eu não deixarei sem minha chama. Se você está em falta, enfrentando uma interminável batalha, se há um passo no caminho que parece difícil, quando você se sentir numa situação forçada, chame por mim. Eu não me virarei. Eu não posso através da lei, porque eu jurei ficar com você. Deve haver uma transmutação de todas as formas e pensamentos negativos que estavam pairando em cima dessa primeira área inteira, em cima do planeta inteiro, como um peso e um fardo para as correntes de vida, não lhes permitindo sentir o amor de Deus, não lhes permitindo igualar e sentir a chama da clemência quando estendida. Os anjos de chama violeta estarão vindo a cada e a toda corrente de vida que tem uma chama trina. Não importa se eles conhecem os mestres ascensionados, não importa se eles conhecem Kuan Yin ou a tábua kármica. Para cada uma dessas correntes de vida é merecida a chama da clemência para a invasão do seu coração e nas suas vidas pela mega força desta forma pensamento. Eu lhe falo, amado, é absolutamente essencial para você dirigir sua chama violeta ao longo de você, ao longo desse planeta, da forma que cada corrente de vida que está pronta para um despertar de consciência, que estão prontos para receber a compreensão exterior da chama violeta, que tem a oportunidade para sentir isso, conhecer isso e então se tornar isso. Seu trabalho é o trabalho das idades, é manter a chama e a vigília no altar do seu coração para esses que ainda serão despertados. E uma responsabilidade que você jurou assumir a níveis internos. Essas atividades dos mestres ascensionados, que souberam particularmente exatamente a missão e a meta. Sim, muitos souberam igualar a angústia e os tumultos em que eles seriam alcançados. Mas eu lhes falo, como melhor preparar-se para uma idade dourada do que ver-se o que não se fez, quando as energias descuidadas do Santo Cristo pessoal em cada um de seus irmãos e irmãs foi permitido correr excessivamente, haverá uma reação correspondente, e que entra, amado, o fechamento do coração, guardando isso tão firmemente que ninguém nunca tocará novamente. Esta é uma grande dor ao coração dos mestres ascensionados. Para estas correntes de vida, que gostariam de chorar a visão mais alta, ferida, perdida da meta, a visão da perda da missão. A missão não seria pôr-se em dia em qualquer forma de idolatria. A missão era e ainda é ascensão na luz. Kuan Yin, amada, a deusa da clemência. Essas mensagens foram ditas por Kuan Yin. Nesse instante, feche seus olhos, relaxe bem seu corpo e sinta-se dentro da esfera dourada. E dentro da esfera dourada, vá flutuando pelo espaço de uma forma suave, tranquila e serena. Vá subindo cada vez mais, profundamente mais, subindo, vai avistar um grande templo. É o templo maravilhoso da bondade, da misericórdia, do amor e do perdão. É o templo de Kuan Yin. As portas estão abertas. Você chega com a sua bolha dourada, desce dela e entra nesse templo. Sinta a maravilha desse templo. É o templo do amor, da compaixão, da bondade e da suavidade. Nesse instante, Kuan Yin vem na sua direção. Ela caminha devagar para você. Ela te abraça longamente. Sinta esse abraço. Ela coloca as duas mãos dela no seu coração. E a luz brilhante da bondade, da suavidade, da ternura e da fé
vem para seu coração. Faça agora seu pedido. O que você pretende alcançar? Agora, você diz mentalmente a Kuan Yin: está feito, está feito, está feito. E com as mãos justapostas em prece, você agradece. Ela lhe oferece um presente. Coloca no seu chakra frontal uma pedra preciosa, azul anil brilhante. E você promete a bondade, a suavidade, a ternura e a fé. Faz uma reverência, faz outra reverência, faz a terceira reverência. Vai para a sua bolha dourada e retorna ao seu corpo físico com harmonia e paz, com muita doçura, com muita suavidade. Kuan Yin fez a sua iniciação e você agora é um ser mais feliz.